Não devemos nos esquecer que é preciso defender a possibilidade de criar e manter esse espaço de consciência, de lucidez. Nós vivemos num tempo que se caracteriza pela irracionalidade dos comportamentos gerais. E pôr aqui um pouco de senso comum de que, acima de tudo, o que temos de proteger é a vida, é quase impossível. Se um ser humano enfrenta outro ser humano porque crê num outro Deus ou porque, ao ter uma tradição, vê o outro como inimigo, a guerra está declarada. A intolerância não é uma tendência, é uma brutal realidade. Mas afinal, o que é intolerância? Intolerância, para mim, é repugnância, é falta de compreensão, é falta até mesmo de empatia. Então, para mim, intolerância é a capacidade de não conseguir dialogar com o que é diferente. Na verdade, diferente do que você acredita ser o correto, né? De origem latina, a palavra intolerância significa falta de tolerância, intransigência, atitude agressiva ou repressora para com as diferenças percebidas no outro. Intolerância é uma atitude emocional que faz parte do repertório humano. Podemos dizer que a intolerância ela é formada a partir de uma emoção inata, que é o nojo, a repulsa. E essa emoção inata é uma emoção, ou seja, uma emoção que nos acompanha desde o início da nossa existência humana, nos é útil na medida em que podemos reconhecer aquilo que, inicialmente, nos nossos os primos mais antigos, que colocaria em risco a nossa existência. Desde o surgimento do pensamento humanista, as relações humanas têm servido de base para diversos documentos sobre os direitos do homem. A questão da intolerância está intimamente ligada à expansão dos direitos humanos, né? A ideia dos direitos humanos ela vai ser consagrada pela primeira vez na história com a Revolução Francesa, né? Ato contínuo, a vitória dos burgueses e dos camponeses na Revolução, houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789, que é considerado um marco inicial dos direitos humanos, né? Depois vai ter uma carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos anos 40 também, que vai ser outro momento importante. O primeiro momento que a gente pode marcar na história dessa reação intolerante, digamos assim, foi durante o movimento pela libertação dos escravos, né, no Ocidente. Depois, no segundo momento, a gente vai ter a ascensão do nazifascismo na primeira metade do século XX, né? Vai ser um forte momento de combate aos direitos humanos, na medida em que o Estado deveria estar acima de todos os interesses individuais, né? O Mussolini já dizia, nada contra o Estado, é tudo pelo Estado, é tudo a favor do Estado. Como consequência da Segunda Grande Guerra, pela primeira vez em 1948, representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo estabelecem normas de proteção universal aos direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles são os direitos básicos de todos os seres humanos, apesar de redundante. Essa é a definição correta. E são simplesmente o direito à vida, ele também é o direito à moradia, à saúde, à educação. Os direitos humanos, eles são inerentes às pessoas porque eles não fazem distinção de raça, de cor, de religião, de nacionalidade. Você pode ser o que você quiser e ser respeitado por isso. Nós temos que ter a consciência de que todos nós somos sujeitos de direitos humanos, todos nós podemos passar por momentos, inclusive, que vamos precisar, né, desses direitos. Nós temos que ter a consciência de que os direitos humanos que na cabeça da população do brasileiro médio protege os bandidos,
ele também protege a todos nós quanto população. A pior intolerância é quando ela casa com a ignorância. Quando eu sou intolerante todos os dias e não percebo isso, eu acho que isso é a verdade que cabe para mim e para a sociedade. Aí eu acho que me incomoda muito. Você aceitar a particularidade do outro é você conhecer o outro. É você também ter um conhecimento de outras pessoas. E aí você abrange o seu. Se eu te conheço, eu estou pegando um pouco de você para mim e estou te dando um pouco de mim para você. Então a pessoa intolerante, ela acaba perdendo isso. Eu já sofri casos de intolerância já numa entrevista de emprego que eu fiz lá em Botafogo, que ele me perguntou onde eu morava, aí eu falei, pô, eu moro em Caxias. Aí ele meio que deu uma balançada, eu falei, pô, eu tenho uma limitação regional por morar na Baixada. Ele já perguntou se eu era envolvimento com drogas, se eu já tinha envolvimento com tráfico de drogas, se eu já, meu pai era e tal. Eu achei um pouco agressivo, mas eu entendi que tolerância pra mim é algo mais que comum, entendeu? Pra mim eu acho o aspecto negativo, é muito ruim, mas pra mim já tô acostumado, já tá atrelado já. A intolerância, seja por raça, religião, opção sexual, política ou cor, fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que busca construir uma sociedade mais igualitária e livre para o futuro. A intolerância está presente no mundo todo. Contudo, no Brasil, merece certo destaque nesse contexto, pois é um país plural, com diversas crenças, raças e etnias, o que torna mais complexo o equilíbrio das diferenças. Meu nome é Aline Jeová, sou filha de Babau Boromim do Cunjá, pertenço ao Eliaxé Borogum Obanlá. Eu passei por momentos na minha vida de intolerância racial, passei por momentos na minha vida de intolerância religiosa e por intolerância de ideias também. Passei problemas de intolerância dentro de casa, né? Eu venho de uma família onde as pessoas têm a cor da pele mais clara. E eu lembro que a minha madrinha falava que meu avô ficou sem falar com a minha mãe desde que ela descobriu que estava grávida até quando eu nasci. Porque por meu pai ser negro, né, ele achava que eu fosse nascer com a cor bem escura. E quando eu nasci, a minha madrinha falou para ele ir lá olhar a neta dele e tal. E quando ele viu que eu não era tão escura assim, aí foi que ele foi me aceitar. E isso é muito ruim da gente digerir, né? Porque a cor da pele da gente não quer dizer nada. Depois de entrar no santo, né? Entrar pro santo e fazer as minhas obrigações, eu um dia fui trabalhar. E passando por uma banca de jornal, eu fui comprar uma bala, né? E eu tava com as minhas guias, eu tava no período do meu preceito, que a gente tem que se vestir toda de branco, andar de cabeça baixa. Eu entrei na banca de jornal e fui dar os R$2 pra dona da banca. E ela virou pra mim e disse que ela não aceitava dinheiro do diabo. E esse período de preceito da gente é um período onde você fica muito frágil, fica muito fragilizada. Mas eu, como uma boa filha de Obá, né? Uma pessoa que também tem, né, seus momentos, quando passou o meu preceito, depois que eu chorei tudo que eu tinha que chorar, que eu passei por aqui, eu fui muito arrumada, uma blusa vermelha, um sapato alto, né? Meu cabelo já estava crescendo, então botei umas argolas e fui toda de batom, de unha vermelha, como eu gosto de andar. E entrei na banca de jornal, peguei um monte de revista cara, né? E mostrei para ela que eu tinha dinheiro. Eu peguei e fui com dinheiro na mão dela. Quando ela foi pegar o dinheiro, eu digo, tá vendo como tu pega o dinheiro do diabo? E joguei as revistas tudo lá em cima, eu digo, mas eu aqui não compro em banca de jornal com gente intolerante do jeito que você é. E peguei e fui pro meu trabalho. Mas assim, não sei se foi a maneira correta de eu agir. Você tem que ter uma solidariedade, você tem que conversar com ela e mostrar a sua parte. A questão da intolerância é altamente complexa porque o ser humano, na maioria das vezes, não admite ser intolerante. É um termo pejorativo que acaba gerando um grande mal-estar. Todo tipo de intolerância tem um viés dentro do julgamento que vai estar ligado diretamente ao nosso sistema de crenças. O nosso sistema de crenças, ele foi formado lá na nossa infância. Então nós temos uma intolerância sim. Todos nós, seres humanos, temos um tipo de intolerância.
A diferença é como nós expressamos isso. E isso vai ser modificado a partir da nossa personalidade, a partir do nosso temperamento. Então, aquelas pessoas que têm uma personalidade, um temperamento mais agressivo, elas vão ter uma intolerância que vai ser expressa de uma forma muito mais forte, muito mais potente. E por aí vai, aquela pessoa que é mais tranquila, ela vai expressar a intolerância dela de uma forma mais tranquila. Mas intolerância todos nós temos. Só que é importante que nós possamos aprender a flexibilizar isso, porque nós estamos no mundo de mudanças. A sociedade está modificando e nós temos sim que atualizar os nossos conceitos. E isso é um aprendizado que nós podemos fazer com tranquilidade, mas é preciso que nós possamos sair desse local da inflexibilidade e possamos desenvolver um novo olhar da compreensão, um novo olhar que é encarar os fatos de uma forma mais natural e de ir gradativamente lidando com as dificuldades que todos nós temos. E para isso seria inclusive bom a gente fazer um trabalho de autoconhecimento para vermos onde está, né, a dificuldade que nós estamos apresentando naquela situação, ou naquele momento, ou diante daquele fato. Fora, vai editar lá na puta que pariu! Bora! Vai editar matéria lá na puta que pariu! Essa porra aqui não é lugar de você não, porra! Vai embora, porra! Não, porra! Vai falar que o PP é pra quê, porra? Sábado do grupo de acesso na Sapucaí, que eu fui convidado para estar num camarote LGBT, a primeira edição desse camarote LGBT na Sapucaí, que se chama Candy Box, e eu estava acompanhado e beijei uma pessoa. Os puxadores desse carro, de um dos carros dessa escola, não gostou do que viu e começou a fazer sinais obscenos, xingar a gente, e a gente retribuiu com beijos e coração de amor. Acabou o desfile daquele sábado e eu resolvi sair pela lateral da Sapucaí, ainda dentro da Marquês de Sapucaí. E eu não imaginava que esses 6 a 8 puxadores fossem estar me esperando na porta do camarote. Eles me cercaram e aí eu virei um João Bobo na mão deles, onde eu levei um soco, um chute e uma pancada na cabeça, que eu caí no chão e só acordei no centro médico da Sapucaí com um amigo meu que me acompanhava e não entendia por que aquilo tinha acontecido, não acreditava que aquilo tinha acontecido. Eu tive contato com preconceito na pele e é muito ruim. Você se sente cerceado, você se sente censurado, você sente medo de sair na rua, você acha que qualquer coisa que você vai fazer e que possam achar que você é gay por isso, possa acarretar numa agressão física, numa agressão moral ou até numa agressão de ódio que pode culminar com o fim da sua vida. A intolerância está presente também nas redes sociais. Um estudo realizado pela plataforma digital Comunica que Muda encontrou 10 tipos principais de intolerância, revelando todo tipo de intransigência ao outro. Não ser intolerante, eu acho que é um exercício de convívio, um exercício de crescimento do ser humano, né, nessa aventura que a gente vive, que é a socialização. A intolerância, né, tolerar, para mim, parece que pressupõe que você vai tolerar algo que seja qualitativamente inferior a você. Então, acho que passa um pouco por isso. Aí eu tolero o outro, eu permito que ele exista, né, eu permito que ele se manifeste. E isso pressupõe, de alguma forma, que eu estaria encarando que eu estou numa condição privilegiada em relação ao outro. Então eu acho que o avesso da intolerância é a igualdade, né? A gente se colocar num pé de igualdade em relação ao outro. A tentativa de construir uma sociedade, de formar uma sociedade tolerante, acompanha o nosso desenvolvimento. No entanto, o que é necessário perceber é que o mundo tolerante só pode ser construído a partir da formação
da nossa tolerância. Ser tolerante não significa concordar, não significa ter uma concordância passiva, mas ou pela própria omissão, né? Mas significa que eu posso experimentar e conviver com as contrariedades, né? Sem ofensas. Mas é diferente do que eu penso. E outro pode pensar diferente do que eu penso. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos